Olá, meus irmãos, meus alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Rinaldo e eu vou tratar com vocês hoje a lição de número 5 do dia 31 de janeiro de 2016, cujo tema é Arrebatamento da Igreja. O texto áureo da nossa lição diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4:17. A verdade prática está assim registrada. O arrebatamento da igreja será a completude da salvação, quando todos os salvos serão glorificados. Eu gostaria de fazer a leitura deste texto bíblico, da leitura bíblica em classe, porque é uma leitura de uma revelação tremenda que o apóstolo Paulo teve acerca do arrebatamento. Deus revelou a Paulo o arrebatamento da igreja. A leitura bíblica está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 até o versículo de número 18. Ele diz assim, em primeiro versículo, que é o 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A leitura bíblica da nossa lição. Muito bem, nas aulas passadas, nós falamos sobre alerta, sobre vigilância. E falamos também sobre sinais que antecedem a vinda de Jesus. Tudo isso preparando para esta aula de número 5, que é o arrebatamento da igreja. Agora, o que nós precisamos entender, que quando nós falamos de arrebatamento, nós estamos falando da segunda vinda de Cristo. E é muito importante saber que a segunda vinda, ela vai acontecer em duas fases distintas. A primeira fase nós denominamos de arrebatamento. E a segunda fase é a vinda de Jesus em glória. Na primeira fase, que é o arrebatamento, a vinda de Jesus será invisível. Somente a igreja de Jesus é que vai participar deste acontecimento. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ele disse assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. É isso que Paulo está dizendo, falando da invisibilidade do arrebatamento. Somente aqueles que vão fazer parte do contexto do arrebatamento é que vão presenciar isso. Em relação aos outros, aos que não forem arrebatados, em relação ao mundo, eles não verão nada, só perceberão que algumas pessoas desapareceram, sumiram, porque já foram encontrar com Jesus nos ares. A segunda fase, que é a vinda de Jesus em glória, esta sim será visível para todas as pessoas. João, quando ele escreveu o livro das Revelações, o livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, João disse assim, que todo olho o verá. Então será uma vinda visível, quando ele vem destruir o reinado do anticristo e vem fazer o julgamento das nações e estabelecer o seu reino milenar. Pois muito bem, hoje nós vamos tratar somente da primeira fase da segunda vinda, que é o arrebatamento. Aí alguém pode nos perguntar assim: o que é o arrebatamento? O arrebatamento é o momento em que
Jesus vem buscar a sua igreja. É o encontro de Jesus com a sua igreja nos ares. É o encontro de Jesus com os remidos, com aqueles que não negaram a fé, com aqueles que abandonaram o mundo, com aqueles que aceitaram a Jesus, com aqueles que vivem em novidade de vida. É o encontro de Jesus com aqueles que nasceram de novo, que abandonaram o mal, o mundo, o pecado e decidiram seguir e servir a Jesus enquanto viver. Para estes, a recompensa do arrebatamento. E quando nós analisamos aqui o verbo arrebatar, ele significa arrancar. Arrebatar significa tirar com violência. Arrebatar significa levar, significa raptar. E é interessante notar que tudo isso indica urgência e indica rapidez. Mas por que o arrebatamento precisa ser com urgência e precisa ser com rapidez? Eu escrevi uma apostila sobre este assunto que trata sobre escatologia, onde eu venho tratando sobre dispensação bíblica, eu venho tratando sobre ressurreição, trato na minha apostila, no meu material, sobre estado intermediário dos mortos, falo sobre a primeira fase da segunda vinda de Jesus, que é o arrebatamento, falo sobre a vinda de Jesus em glória, enfim, dos acontecimentos futuros. E neste material eu digo, falo, revelo por que aquele dia e hora ninguém sabe. Por que o arrebatamento é o maior segredo do céu? Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo é que tem ciência, conhecimento do dia, do momento exato do arrebatamento. Por que tem que ser tanto segredo assim? Por que tanto mistério envolve o arrebatamento da igreja? Então, se você quiser adquirir esse nosso material, é só você escrever para nós, faça um comentário nesse vídeo, escreva para nós, mande o seu e-mail solicitando este material, que com muito prazer nós vamos estar mandando para você este material que nós escrevemos com muito amor, com muito carinho, que vai tratar especificamente sobre este assunto que nós estamos abordando hoje aqui, que é o arrebatamento, o maior segredo dos céus. E deste material você vai encontrar muitas informações que não dá tempo de nós estarmos passando para vocês aqui nesta videoaula. Mas eu tenho certeza, professor, vai enriquecer o seu conhecimento, vai te trazer muito esclarecimento sobre a vinda de Jesus, particularmente quando nós falamos sobre arrebatamento, o maior segredo do céu. É só para os salvos. Tópico 1 da nossa lição, ele diz assim: todos os salvos serão arrebatados. Veja que nas aulas passadas, como eu disse no princípio desta videoaula, eu disse que nós vínhamos tratando de vigilância, de atenção, sim, de estar precavido, de estar atento acerca do arrebatamento. E o primeiro tópico fala sobre isso: todos os salvos serão arrebatados. Todos aqueles que estiverem atentos, alerta, vigilante, que não estiverem se envolvendo com os negócios desta vida, mas que têm no seu coração a maior esperança do salvo, que é o arrebatamento da igreja. Paulo disse aqui, neste texto bíblico e no comentário, que nós vamos ouvir alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, vamos ouvir tudo isso. E eu volto a dizer, neste material que eu escrevi, eu esclareço sobre o que é a voz de arcanjo, o que é o alarido e o que é a trombeta de Deus. Muitos dizem aí que a voz de arcanjo é para alertar Israel, que a trombeta é para fazer o ajuntamento. Então muitos dizem muitas coisas acerca disso aí, mas esta revelação que Paulo teve, ela é única e exclusiva para a igreja. Não tem nada a ver com Israel. Portanto, a voz de arcanjo não se refere a Israel de forma alguma. Estes acontecimentos envolvem o maior segredo do céu, que também está revelado lá em Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse 12 é um assunto que nós chamamos de assunto parentético dentro do livro de Apocalipse. E existe pelo menos sete assuntos parentéticos dentro do livro de Apocalipse. O que é
um assunto parentético? É quando João ele recebe uma revelação de Deus acerca de um determinado assunto e João ele abre um parênteses para falar de um outro acontecimento que aparentemente não tem nada a ver com aquilo que ele está falando. Aparentemente, Apocalipse 12, João abre um parênteses para mostrar a revelação que Deus deu a ele acerca do arrebatamento. Neste material você vai descobrir quem é a mulher que está vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e com uma coroa de 12 diademas. Você vai descobrir quem é o filho varão desta mulher. Você vai descobrir fazendo uma comparação com uma tipologia lógica, com uma tipologia que usa a hermenêutica bíblica para interpretar os fatos que lá estão. E eu digo neste comentário que Apocalipse 12, ele está trazendo para nós o esclarecimento da revelação que João teve acerca do arrebatamento da igreja. De que é este material? Então Paulo fala destes acontecimentos, e aqueles que serão arrebatados serão aqueles que estiverem de fato abandonando este mundo e vivendo para Deus. Só será arrebatado aqueles que fazem parte do contexto do arrebatamento. Aqueles que não fazem parte do contexto do arrebatamento, eles não serão arrebatados. Somente aqueles que vivem com a esperança viva de um dia morar no céu. Estes serão sim arrebatados e farão sim parte do arrebatamento da igreja. Então alerta, vigilante, porque o Senhor Jesus prometeu voltar e nós estamos aguardando, porque nós vamos participar do arrebatamento da igreja. No tópico de número 2, o comentarista ele fala sobre o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, um assunto de suma importância para nós. Diz a história que os crentes de Tessalônica, eles estavam meio que desanimados por conta de uma mensagem diabólica que estava rodando a cidade, a igreja de Tessalônica, dizendo que aqueles que já morreram perderam a esperança da salvação. E muitos crentes, com pesar no coração, estavam entristecidos porque alguns dos seus familiares morreram na esperança do arrebatamento, porém não alcançaram. Então Paulo, ele escreve à igreja de Tessalônica, esclarecendo acerca do arrebatamento, tanto daqueles que estão vivos, quanto daqueles que já partiram, mas dormiram na esperança de um dia serem arrebatados. A ressurreição é um assunto de suma importância. Nós ensinamos que a ressurreição ela vai acontecer em 3 etapas. Daniel capítulo 12, versículo 2, Daniel disse que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para o gozo eterno, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então nós entendemos que existem 2 ressurreições, a dos justos e a dos injustos. E é interessante notar que a ressurreição dos justos é chamada na Bíblia de primeira ressurreição. Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 20 e versículo de número 5. A primeira ressurreição, chamada a ressurreição dos justos, ela acontece em 3 etapas. Veja bem, vamos nominar aqui estas etapas. Quando começou a ressurreição dos justos? Quando Jesus morreu, Mateus 27, versículo 52, ele registra que muitos dos corpos dos santos que estavam no sepulcro foram ressuscitados, porque Mateus 27, 52 diz assim: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que lá dormiam foram ressuscitados. E o 53 diz assim: e saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, de Jesus, saíram e apareceram na cidade santa a muitos. Quando Jesus morreu, muitos santos ressuscitaram. Estes santos aí, Paulo disse em 1 Coríntios 15 e 23, que quando a ressurreição começar, vai ser cada um por sua ordem. Primeiro, 15 e 23, Cristo as primícias. Então Cristo é o primogênito
primogênito dentre os mortos. Depois que Jesus ressuscitou, aqueles que ressuscitaram quando Jesus morreu, saíram do sepulcro e junto com Jesus, eles apareceram na cidade santa a muitos. Estes são as primícias, os primeiros frutos da obra redentora de Jesus. E quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus levou consigo este molho, que são as primícias, os primeiros frutos. A ressurreição, ela é alusiva à festa das primícias, ou da colheita, que acontecia em Levítico, capítulo, se eu não me engano, é 23, versículo 10, 12, vai falar sobre isso, que os primeiros frutos colhidos, o sacerdote, ele fazia um molho e oferecia ao Senhor, consagrando toda a colheita a Deus. Então Jesus, ele pegou este molho de ressuscitado e consagrou toda a colheita daqueles que ainda veriam de ressuscitar para Deus. Então veja bem, esta é a primeira etapa da primeira ressurreição. E quando é que vai acontecer a segunda etapa? A segunda etapa nós chamamos de colheita geral. Era quando as pessoas faziam a colheita total do seu plantio, e eles recolhiam todos os frutos da terra. Veja bem, a obra redentora de Jesus teve os primeiros frutos, que foram aqueles que ressuscitaram quando Jesus morreu. Aí diz lá, capítulo 15, versículo 23, Cristo as primícias. Este é o primeiro grupo de ressuscitados. Depois diz assim, depois os que são de Cristo na sua vinda. A colheita geral é quando Jesus vier a arrebatar a igreja. Quando Jesus arrebatar a igreja, dois acontecimentos quase que simultâneos vão acontecer ali. Primeiro, nós não precederemos os que dormem, os que estão vivos. A Bíblia diz que primeiro os que estiverem mortos serão ressuscitados. Todos aqueles que morreram na esperança do arrebatamento da igreja, todos aqueles que nasceram de novo, que viveram uma novidade de vida, que decidiram seguir e servir a Cristo enquanto viverem, que abandonaram o mundo, o pecado, com todas as suas mazelas, que não amaram mais o mundo do que a Deus de forma alguma, mas morreram antes do arrebatamento, todos estes vão ressuscitar no momento do arrebatamento da igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui, justamente em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e versículo 16. Ele disse que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, no arrebatamento da igreja, o primeiro acontecimento é a ressurreição dos mortos. E depois, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Vamos adquirir um corpo glorificado, na semelhança daquele que Jesus teve ou tem quando Jesus apareceu depois da sua ressurreição. Era um corpo que as pessoas até podiam apalpar, mas era um corpo diferente, não limitado a tempo, a espaço, não, de forma alguma, um corpo glorificado. É esse o tipo de corpo que a igreja vai receber. Então, os que estiverem vivos terão este corpo aqui que nós temos hoje, transformados em um corpo glorificado. E junto, aqueles que ressuscitaram. E aqueles que tiveram um corpo transformado, eles vão se unir e vão encontrar o Senhor nos ares. E a Bíblia diz assim, e para sempre estaremos com o Senhor. Então o arrebatamento envolve estes dois acontecimentos. Primeiro, a ressurreição dos mortos. E segundo, a transformação dos vivos. Mas nós temos também a terceira etapa. A terceira etapa da primeira ressurreição está em 1 Coríntios 15, 24. E depois virá o fim, que nós chamamos de rabiscos da colheita. Quando acontecia na festa das colheitas, a colheita geral, e algumas espigas caíam na terra, a Bíblia diz que Deus havia determinado que não eram para os segadores recolher estas espigas, era para deixar para que os mais pobres da terra viessem recolher, porque lhes serviria de alimentação para os forasteiros, para os pobres, para as viúvas. Seriam os últimos frutos colhidos.
O que vai acontecer? Após o arrebatamento da igreja, ainda haverá a ressurreição, em um período que nós chamamos de grande tribulação. Naquele período da grande tribulação, muitas pessoas serão martirizadas, serão mortas, porque não vão receber o sinal da besta nem na mão e nem na sua testa. Eles não vão negar o nome de Cristo, mas eles vão sofrer com a sua própria vida. Eles vão morrer, vão ser martirizados de diversas formas. Vão passar fome, vão passar sede, vão morrer de fome, vão morrer de sede, vão morrer debaixo do sol causticante, desidratados, vão morrer assim, vão morrer degolados. E essas pessoas são aquelas que estão lá debaixo do altar. No Apocalipse capítulo 6, parece-me que o versículo de número 19, eu quero até confirmar, para não dar uma citação de versículo errado para vocês, mas aqui em Apocalipse vai falar justamente sobre esta terceira etapa aí, que são os rabiscos da colheita. Então, se você quiser, você pode acompanhar na sua Bíblia e ver aí justamente o que nós estamos dizendo. É no capítulo de número 9, não é no 6 não, é no capítulo de número 9. A Bíblia diz justamente sobre este assunto que nós estamos tratando com vocês, falando sobre a terceira etapa. Diz a Escritura Sagrada que as pessoas que estão debaixo do altar, eles vão clamar a Deus, pedindo que Deus use de misericórdia para com eles. E a Bíblia diz o seguinte, da seguinte forma, olha só, capítulo de número, eu acabei confundindo, eu peço perdão a vocês aqui, 9, 6, 6 e 9, a gente acaba confundindo, mas é no capítulo 6 e no versículo 9, diz assim, olha, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles também foram. Então são estes aqui os que foram martirizados. Estes são conhecidos como os rabiscos da colheita, aqueles que vão ressuscitar no final da grande tribulação, quando Jesus virá julgar a besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo de número 20, ele vai tratar justamente sobre isto. Olha aqui, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo. Ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. E vi também tronos, e aos que assentaram sobre ele foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na sua testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Estes aqui são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, que acontece em 3 etapas. Primeira etapa, Cristo as primícias. Segunda etapa, aqueles que são de Cristo na sua vinda, colheita geral. Terceira etapa, depois virá o fim. Estes aqui que foram degolados, porque deram testemunho da palavra de Deus. Então é importante conhecer sobre a ressurreição. No nosso material, nós detalhamos também sobre isso. Escreva para nós e nós vamos mandar para você. Então veja bem, aqui no tópico de número 3, para nós encerrarmos esta nossa videoaula, ele diz assim, antes do arrebatamento e depois do arrebatamento. O que eu posso dizer sobre antes do arrebatamento?
Antes do arrebatamento, eu posso dizer vigilância, atenção, sapato nos pés, cajado na mão. Fica atento, porque o Senhor está às portas. Depois do arrebatamento, como disse Paulo, para sempre estaremos com o Senhor. Vamos para o tribunal de Cristo, que é a nossa próxima aula. Vamos ser galardoados, vamos para as bodas do Cordeiro e vamos para a viagem nupcial que acontecerá com Jesus e a sua igreja. Agora, sua esposa. Então, meus queridos alunos e professores da escola dominical, este é um esboço da nossa próxima aula chamada Arrebatamento da Igreja. Eu espero que você esteja sendo edificado por estas nossas instruções e eu aguardo você na nossa próxima aula. Mas faça o seu comentário, mande o seu e-mail e nós solicitando o material e nós vamos enviar o material para você. Então até a próxima aula, onde nós vamos estar falando sobre o Tribunal de Cristo e os galardões. Eu espero por você, tá bem? Fique com Deus, a paz do Senhor e até a próxima videoaula. Muito obrigado.